Chegou o carnaval e a maioria dos foliões já se programou para passar o carnaval ou num lugar cheio de bloco, muito show, muita música, ou numa praia deserta, num lugar mais reservado. E o importante do carnaval é se divertir. Contudo, além de se preparar para a curtição, é importante e necessário saber o que fazer em relação ao aluguel do carnaval. Como proceder em casos em que o imóvel que você alugou veio faltando algo que havia sido anunciado, ou se você é o locador, o que fazer quando o inquilino, o locatário, deixa o imóvel quebrado ou leva algum dos pertences do imóvel. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário. E eu quero conversar com vocês sobre aluguel de temporada, que é o que acontece na época de locação do carnaval. As pessoas alugam o imóvel para passar um determinado tempo. E esse assunto, esse aluguel, ele traz muitos problemas para a gente que podem causar tanto dor de cabeça para o locador como para o locatário. E uma explicação rapidinha aqui para quem ainda não entendeu muito bem quem é o locador, quem é o locatário. O locador normalmente é o proprietário ou possuidor do imóvel. E o locatário é a pessoa que está locando esse imóvel, que vai pagar, em contrapartida, vai pagar para poder usar esse imóvel por um determinado tempo. É importante a gente destacar que as disposições da Lei 8245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, fala sobre essa locação por temporada. Então, a lei do inquilinato, ela prevê algumas regras sobre essa locação por temporada. Essa locação por temporada, essa modalidade de locação, ela é destinada a uma residência temporária. E não precisa ser apenas para carnaval. Pode ser para prática de lazer, ou por um motivo de tratamento de saúde, ou porque está fazendo obras na sua casa. Na pandemia até ficou muito comum as pessoas, por estarem isoladas, alugarem um determinado imóvel, por temporada, para passar um tempo, para se distrair, para poder ter novos ares. E são vários os casos que atendem essas demandas, que é a locação de um imóvel por um determinado tempo, independente do motivo dessa locação ser feita. Então, o aluguel de carnaval, ele é uma modalidade da locação de temporada e, portanto, deve seguir as suas previsões legais. Para aumentar a segurança jurídica dessa locação de carnaval, dessa locação por temporada, a primeira sugestão é que seja formalizado um contrato de aluguel. Então, além da troca verbal, de fazer esse contrato verbal, de deixar claro o que você quer e o locatário também deixar claro o que ele espera, é necessário que seja formalizado no papel mesmo um contrato de locações com cláusulas e respeitando a Lei 8245 de 91. Ainda que o contrato faça lei entre as partes, é necessário que a gente respeite o nosso ordenamento jurídico. Nesse contrato vai ficar bem claro quais são os deveres e os direitos do locador e quais são os deveres e o direito do locatário. É admitido na locação por temporada, nessa locação de carnaval, alguma das modalidades de garantia que a gente tem na locação. As mais comuns são a caução e o fiador, mas lembrando que a gente pode usar apenas uma modalidade para cada locação. A mais comum dentro da locação por temporada é a caução. E no carnaval, o imóvel que você estiver alugando, ele pode sim vir todo decorado, imobiliado, ou pode vir sem nada. Isso não influencia nessa locação por temporada. Uma outra atitude que deve ser tomada, visando evitar conflitos, é a conferência de tudo que tem no imóvel no momento da locação. Então isso vai trazer segurança para o locatário, quando ele analisa como que as janelas estão, como que as portas estão, como que o piso está,
como que as torneiras estão. Tudo isso ele vai fazer uma análise prévia, deixar um laudo, né, numa vistoria. É recomendável que isso seja feito com o acompanhamento de um profissional especializado na área, ou um advogado especialista em direito imobiliário, ou uma corretora de imóveis, para que o proprietário possa se garantir dentro dos seus direitos. Mas o locatário, ele também pode fazer esse laudo, de preferência na presença do locador, quando ele estiver entrando no imóvel e quando ele estiver saindo do imóvel. Isso evita grandes conflitos e divergências também em relação aos detalhes de como que foi entregue esse imóvel. Em relação às despesas, o que pode e o que não pode ser cobrado? As despesas do imóvel em relação a luz, água, gás, elas só podem ser cobradas se isso for bem específico no contrato de locação e disser respeito ao prazo que o locatário ficou nesse imóvel. No mais, o que vai ser a despesa do locatário, a taxa que ele vai pagar, vai ser o aluguel, apenas isso. Em relação à limpeza de roupas de banho, do imóvel, assim, o locatário, ele tem a obrigação de entregar o imóvel do jeito que ele encontrou. Mas pode haver uma negociação entre as partes em que o locatário, ao invés de devolver o imóvel faxinado, todo limpinho, ele vai pagar uma taxa de limpeza. Mas isso tudo tem que ser estabelecido previamente. É necessário ficar atento também ao imóvel anunciado. Às vezes a gente vê um anúncio que o imóvel tem piscina, tem varanda, bate sol o dia inteiro, tem churrasqueira, e quando a gente chega no imóvel a gente se frustra porque foi uma propaganda enganosa. Então é muito importante estar atento que o imóvel anunciado corresponda exatamente ao que foi entregue. Não só em questões do que tem dentro do imóvel, como também detalhes de toalha de banho, roupa de cama. Se foi anunciado que esses itens estarão no momento da locação, quando o inquilino entrar no imóvel, ele tem que ter acesso a tudo isso. Se ele não tiver acesso a isso, tem que estar previsto no contrato o prazo que o locador tem para dar esse retorno para o inquilino. E a recomendação mais importante de todas, independente do valor, do prazo ou da finalidade da locação, ela precisa ser respaldada por um contrato formalizado e de preferência elaborado por um advogado especialista em direito imobiliário ou por uma corretora de imóveis. E cuidado, gente, com golpes. Recomenda-se especialmente em casos em que se aluga a casa diretamente com o proprietário, que é necessário a gente buscar a comprovação se esse imóvel realmente existe, conhecer alguém que já ficou nesse imóvel, ver as avaliações. E esse foi o nosso vídeo de hoje, são as nossas dicas. Eu espero que vocês tenham um excelente carnaval e que essas dicas ajudem todos vocês. Beijos!